Hoje, acredito que eu sou a última da lista de que optamos, né, pelos temas, e eu optei pelo tema do esquecimento do passado. É um tema que a gente pode procurar em todo a doutrina, toda a doutrina, todo Kardec, toda a obra de André Luiz, mesmo Emmanuel. A gente vai ver em todos os lugares, sempre questionamentos, sempre as pessoas se questionando sobre a questão do esquecimento do passado. E uma questão que até nós mesmos o tempo todo a gente se depara, né? A gente quer, ao mesmo tempo é uma coisa que a gente quer conhecer e às vezes a gente não quer, né? Eu mesmo sou uma que muitas das vezes eu falo que prefiro não desconhecer o meu passado reencarnatório, mas eu sei que não dá para fugir porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Herdeiros de nossos atos, herdeiro dos nossos fatos, das nossas energias, das coisas que cometemos e que nós somos responsáveis. Então, conforme a gente vai progredindo, evoluindo, a gente sente o peso da responsabilidade dos nossos atos. E todos os espíritos são assim, não tem como fugir. E por isso que é um tema muito interessante da gente entender, estudar e sempre estar procurando saber. Bom, só para vocês quiserem pesquisar e ler novamente, esse tema está no capítulo 5, no livro dos Espíritos, nas questões 392 e 393 em diante. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, que fala especificamente sobre o esquecimento do passado. No livro dos Médios, no item 290, na pergunta número 15. Está também no que é o Espiritismo, quando Kardec conversa com o vigário, né? Se vocês conhecem o que é o Espiritismo, são questionamentos que ele é colocado, o crítico, o cético e o sacerdote, né? São vários questionamentos que são feitos para Kardec, Kardec responde esses questionamentos. É bem interessante. Esse livro é um livro que normalmente o pessoal não lê, mas tem uma série de respostas ali para o público leigo, né? E ali Kardec é sabatinado, vamos dizer assim. Bom, enfim, mas voltando ao nosso tema, para falar do esquecimento do passado, primeiramente a gente tem que falar de uma questão que é basilar na doutrina espírita, né? Porque a doutrina ela é baseada em 5 pontos, 5 questões, somente vou relembrar, né? Que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, que é a reencarnação e a evolução. Então, o esquecimento do passado ele tem a ver com as nossas experiências e com a pluralidade das existências, né? E é uma questão que está absolutamente vinculada e baseada na nossa doutrina. E a pergunta, por que a gente esquece? Né? Surge, então, naturalmente essa questão. Por que a gente esquece? Se eu passei por tudo isso, por que eu não lembro de nada? Então, Kardec, em um monte de pontos, ele chega a fazer um comparativo de como se você fosse uma criança. Que nós somos, espiritualmente falando, nós somos crianças. Assim, se você é uma criança, você vai falar de tudo para essa criança? Falar sobre doença, sobre morte, sobre coisas assim que a criança não está preparada ainda para saber? A gente não está preparado ainda para saber de tudo. Do nosso inteiro passado. Essa carga emocional talvez seja muito grande, né? E a questão 392 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, fala propriamente sobre isso. Ela fala assim, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A resposta dos Espíritos é assim, não pode o homem, nem deve saber de tudo.
Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Quer dizer, toma um susto, se ofusca, né? Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Então, quando é nos dado este presente, segundo Jorge Larrat, que é um doutrinador que eu adoro, palestrante, ele fala que o esquecimento do passado é um beijo de Deus que nos dá, é um presente, é um beijo que ele dá pra gente. Que é para poder a gente permitir a gente viver. Senão a gente nem conseguiria. Porque é uma oportunidade que a gente tem de remissão. Porque cada vida que a gente passa encarnada é uma oportunidade que a gente passa, que a gente tem de redimir as nossas faltas. Com a gente e com os outros. Porque pensemos assim, vamos dizer que a gente lembrasse de tudo. Coisa que a gente talvez nem conseguiria se a gente lembrar de tudo, desde os primórdios, desde a nossa primeira encarnação. Os mais ínfimos detalhes, vamos dizer assim. A gente não conseguiria conviver com ninguém. O peso da culpa nos arrastaria. A gente não conseguiria nem levantar da cama. Talvez a gente entrasse numa depressão tão grande que a gente não conseguiria viver. E conviver com as outras pessoas, né? Conviver com um filho, né? Conviver com os nossos entes queridos, um irmão, uma mãe, um pai, sabendo que nós passamos às vezes junto daquela pessoa. E aí, como é que seria? Então, esse véu do esquecimento, ele é uma dádiva para que a gente possa conseguir caminhar. Evidentemente que a gente não esquece tudo. Primeiro, o nosso conhecimento ele se mantém, né? Porque não se apaga tudo, né? A gente, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso. Porque está tudo perdido, tudo que passamos é perdido a cada nova encarnação. Aí, se a gente olha com o devido cuidado, a gente pode pensar que sim. A gente fala assim, eu nasci de novo, eu tive que aprender a andar de novo, a comer de novo, eu sou um ser humano novo, com um nome novo, com uma família nova, né? Com tudo novo. Até, talvez, com um gênero novo, era homem, virei mulher, sabe? Esse tipo de coisa. Pode ser que eu tenha que aprender tudo de novo. Mas a experiência da vida, ela prova, às vezes, até o contrário. Que a gente sente que a gente já conhece algumas coisas. A gente sente que a gente não deve ir por um determinado caminho. A gente sente e sabe o que é certo, o que é errado. Parece que a gente sente na carne. Sabe o que é se sentir na carne? É quando já doeu. É quando já experienciamos. É quando a gente já sabe que aquilo não é bom. Então isso já ficou plasmado, a gente já ficou gravado no nosso espírito. E aí quando a gente encarnou, a gente trouxe tudo isso. E a gente também já sabe. E aquelas crianças que vêm, tenra idade, tocando um piano, música, sei lá, tendo dons maravilhosos. Como que a gente explica isso? Né, esses pequenos milagres, né? Pequenos gênios. Como que a gente ensina para uma criança de 2 anos de idade esse tipo de coisa? Não dá para explicar, né? Como se fosse adulto. Então, de onde viria isso se não fosse de uma experiência de vida passada? E por que a gente também tem tantas diferenças, mesmo dentro de uma família, entre 2 irmãos que são criados iguaizinhos, do mesmo jeito, pai e mãe, tudo igual, mesma experiência? Por que são tão diferentes entre si? Porque trazem uma carga de experiência diferente, porque são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, né? Mesmo sendo expostos aos mesmos estímulos, educados da mesma forma. Esse passado, ele pode estar envolto por essa nuvem de esquecimento, mas não está completamente perdido, né? Porque ele está gravado na nossa mente, no nosso subconsciente, na nossa intuição, na nossa consciência, uma lembrança que está adormecida, em que em determinado momento essa dormência ela é ativada, né?
da melhor forma e às vezes da pior forma, até para frear algum erro, alguma coisa no presente, para dizer assim, olha, você já passou por isso, a gente sente. É como você soubesse que o fogo queima. Você põe a mão, você não precisa se queimar novamente, né? Você chegar próximo de um calor, você já sabe que queima. Então, você já tem essa experiência, não precisa passar novamente, né? E até quando a gente se aproxima de algumas pessoas com a energia de atração ou de refração, de retração, né? De retração, desculpa, onde você se afasta, você não sente, não sabe por quê, que você fala, nossa, mas por que eu tenho uma certa animosidade para aquela pessoa? Não vai entender. Mas isso já vem, talvez, de uma experiência anterior, de um sentimento anterior, de uma impressão anterior, né? E tudo isso é para poder você se afastar? Não, é para você entender, para você se observar, entender como você está funcionando e saber que a gente não estamos no presente isolado. No presente, nós somos constituídos por um vasto passado, né, de experiências. E aí a pergunta, se lembrar do passado ajuda? Um monte de gente, né, procura saber, principalmente das suas relações, né? Será que o meu filho, o problema que eu tenho com meu filho, o problema que eu tenho com meu marido, ou esposa, sei lá, ou com minha mãe, ou com meu pai, né, ou com quem for que seja, com meu irmão, com minha irmã, será que isso é causado por um fato passado? Será que devo pesquisar e buscar saber com detalhes desse fato? Será que isso me ajuda? Até que ponto isso me ajuda, né? E a espiritualidade é sempre muito sábia. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm me falar sobre terapia de vidas passadas, de fazer a busca, né? Será que ajuda? E eu sempre acho que a gente tem que levar na questão da sensatez, né? O meu conselho sempre é, se o que está te acontecendo hoje na sua vida impede que você tenha uma vida de equilíbrio, né, harmônico com as pessoas que você está convivendo, ou com você mesmo, vou dar um exemplo prático. Eu não consigo chegar perto de água. Toda vez que eu chego perto de água, eu entro em pânico, né? Não consigo entrar dentro de um avião, porque eu entro em pânico, né? E aí isso me impede de trabalhar, me impede de visitar as pessoas que eu gosto. Eu não consigo entrar dentro de um elevador fechado, porque eu tenho síndrome, né? E lugares fechados, e eu preciso descobrir o que acontece comigo, e já procurei saber. Então, essas coisas que me impedem, são impeditivas, que me afligem, que me transformam e que me entristecem, que me adoecem, aí eu acredito que deve sim procurar com profissionais sérios, que tem muitos profissionais sérios que trabalham nessa área, psicólogos sérios, que poderia sim fazer uma terapia de vidas passadas, terapia para correr para o passado, verificar o que aconteceu, que trauma que aconteceu para chegar nesse ponto. Mas a grande maioria procura saber pela curiosidade, né? A gente sabe muito bem a quantidade de Cleópatras e Napoleões Bonapartes e, sei lá, que a gente tem no mundo. Pessoas que procuram saber só para se enaltecer, né? Para fazer um saudosismo do seu passado. Porque a gente gosta de viver de um passado glamouroso. A gente quer, talvez, achar que o nosso passado é um passado mais glamouroso do que a gente vive hoje. Sem esquecer, esquecendo que hoje nós somos a nossa melhor versão. Hoje, eu sou no meu melhor software, né? Minha melhor atualização da versão. Porque tudo que eu passei me ajudou, me estruturou a ser o que eu sou hoje.
Então, o meu passado, talvez eu tenha sido uma lady, mas que lady que foi, né? Talvez eu tenha sido uma pessoa que tenha tido poder, mas a que custo? Será que é importante saber disso? Será que talvez as consequências não sejam não tão boas, né? Então, é nisso que eu penso, que é importante a gente viver o presente, sem esquecer do que nós fomos no passado, evidentemente, porque nós somos construídos disso, mas não viver com saudosismo. Nós não fomos melhores do que somos hoje. Hoje nós somos melhores, verdadeiramente. E aí, não importa, imagine se, por exemplo, a gente descobre que a gente foi uma figura importante que está num determinado museu. Que diferença isso vai fazer? Eu vou até aquele museu, vou endeusar aquela figura, vou transformar a minha vida naquela figura? Não, né? Isso não tem valor nenhum. Porque está lá atrás, foi o que eu fui, não vai fazer diferença. Eu não vou voltar a ser aquilo. A gente vê em reuniões mediúnicas muitos espíritos virem e ficarem grudados no seu passado, de quererem ainda manter uma estrutura do jeito que eram, sem querer dar um passo no futuro, na evolução, com medo de mudar, com medo de mudar seu status, com medo de perder poder, sabe? Sem querer a mudança. E nós precisamos nos livrar dessa carga pesada do passado. Né? Então, atrapalha saber da vida passada? Atrapalha. Dependendo de como você vira saber. Então, vou dar um exemplo. Tem uma conhecida que ficou sabendo que uma de suas encarnações, ela foi amante do filho. Isso atrapalha a relação. Porque toda vez que ela olha para o filho, ela se vê uma mãe meio que fica pegando no pé por causa da namorada. Você entende? A energia muda. Não que ela é amante hoje, eu não estou falando nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que, será que isso é bom? Não importa o que foi, se foi namorado, foi amante, você entende? Nós nos relacionamos em algum momento. Não necessariamente na mesma família. Né? E a gente se relaciona, e o objetivo da gente se relacionar é a gente ter o bem-querer e o amor por cada um de nós. E aí você dá um passo para trás e saber o que aconteceu lá atrás, somente se for para ajudar. Ajudar você a entender a relação que você tem hoje. Estou brigando muito. Então também já tem uma outra pessoa que me disse que ficou sabendo que abandonou o filho. E esse filho tem uma relação muito ruim com ela. Então fica no subconsciente desse filho dizendo assim, essa mãe vai me abandonar, essa mãe vai me abandonar, essa mãe vai me abandonar. Mas porque em outra encarnação foi abandonado. Então ele fica achando que vai ser abandonado novamente. Então entender isso, trabalhar, ter um pouco mais de paciência e dizer assim, essa pessoa é um ser humano machucado, né? Isso ajuda, isso não atrapalha. Então tem a gente chama de constelações familiares, que o pessoal gosta de fazer bastante, ajuda em alguns aspectos a você trabalhar as suas relações familiares. A constelação familiar, ela ajuda bastante em posicionar as pessoas nos seus devidos lugares. Vou dar outro exemplo. Uma amiga fez a constelação familiar e os papéis estavam invertidos. Ela era a mãe da mãe, a mãe era a filha dela. Ela cuidava da mãe, mas como filha, e a mãe dependia dela como se fosse filha. E ela, na constelação familiar, ela posicionou a mãe como mãe e ela como filha. Ela não deixou de cuidar da mãe, mas ela passou a enxergar e dar energia e posicionar a mãe como mãe.
na relação do jeito que ela era. Entende? Então, eu acho que toda essa questão do passado ou do presente, conforme a gente ajuda, e os terapeutas, os psicólogos, os profissionais, eles estão aqui para ajudar a gente. Não para atrapalhar mais, não para a gente ficar com mais problemas, não para a gente ficar com uma carga maior nos ombros, né? E essa voz da consciência que a gente traz, quando a gente encarna, ela claramente ela nos dá o rumo, o norte de certo e errado, né? Ela é a nossa bússola. Ela sempre vai nos auxiliando, dizendo assim, olha, vai um pouquinho mais para a direita, vai um pouquinho mais para a esquerda, né? E a gente às vezes segue com a nossa intuição e às vezes a gente não segue, mas a gente sabe. A gente fala, nossa, eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que não era por aí, né? E o que é mais importante é a gente aproveitar o nosso tempo aqui, que é curto, né? A gente tem um tempo encarnado muito curto, para corrigir as nossas más tendências. Então a gente vem, não é com a missão com o outro. A nossa primeira missão é conosco. Porque quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, ele condiciona, né? Primeiro precisa se amar. A gente precisa construir dentro da gente. Primeiro amando a gente, para depois construir o outro. Então, a nossa primeira missão é com a gente. A gente trabalhar as nossas más tendências, trabalhar nosso auto-amor, a gente se conhecer também. Porque a gente mal se conhece. Não sei vocês, mas às vezes eu me olho no espelho, não no espelho físico, sabe? Eu me olho no espelho e eu falo assim, nossa, tô tendo um susto, eu falo, como você tá diferente? Porque todo dia a gente é um pouco diferente, né? Todo dia da nossa vida a gente é um pouco diferente. Porque hoje eu li um livro, ontem eu li um livro que me transformou. Eu assisti uma palestra, ou vi um trecho de alguma coisa, ou tive uma conversa com alguém que eu não deixei de ser aquela pessoa e sou outra, né? Então, eu sou uma outra pessoa. E aí, cada vez que eu olho para o espelho da alma, espelho eu digo, olhar para mim mesma, eu falo, nossa, hoje você está diferente. E aí, qual é a resolução de hoje? Então, a resolução de hoje vai ser, vamos tentar ser melhor cada vez mais, né? E aí, a gente pode se lembrar, né? A gente pode se lembrar do nosso passado? Todo, completo, assim? Pode. Segundo Kardec, até, a gente tem alguns clarões do passado, né? A gente tem uns flashes do passado. Porém, a gente vai se lembrando. É engraçado dizer isso para vocês, né? É engraçado até eu entender isso. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai lembrando mais. Porque a gente vai tendo mais fortaleza e entendimento de aguentar o tranco. Então, hoje, a Shirley de hoje, talvez não aguente lembrar de todas as minhas encarnações. Talvez eu lembre das 3 últimas, sei lá, algumas, né? Conforme você vai evoluindo, vai ficando uma pessoa mais forte emocionalmente, vai ficando mais firme nas suas questões morais. Não vou cair tão facilmente. Aí eu vou, é como se fosse alargando os meus espaços, né? Olha que engraçado. Então eu vou evoluindo para um lado e aumentando o espaço para trás, lembrando mais. E aí a gente vai tomando forma e tomando espaço de nós como espíritos. E é engraçado dizer isso porque nós ainda somos muito limitados. Como uma criança que a gente limita, que ela assiste alguns filmes só, não são todos. Alguns canais de TV, não são todos. A gente ficar na roda. As pessoas falam, mas como eu faço? Eu quero saber o que eu fui no meu passado. Eu tenho o direito de saber. Né? Todo mundo tem direito, né, de saber. Mas eu acho que é tão simples. É só você olhar o que você é hoje.
Observa você. Observa suas características, como você é. Sabe, eu conheço pessoas extremamente rudes, que nasceram em berços não tão educados, né, que tiveram pai e mãe, que não sequer tiveram educação formal, mas que são pessoas extremamente educadas, finas, que parecem. Você olha para a pessoa e fala assim: essa pessoa, na outra encarnação, era uma pessoa que não era dessa classe social. De olhar, você percebe. E você percebe as pessoas que uma classe social alta, você fala assim: essa pessoa, ela claramente, ela não tem uma finesse. E não é dessa, você percebe que é da pessoa. E ela nasceu, teve toda a educação, você percebe que é da pessoa. A questão intelectual também, a questão de comportamental, a forma como a pessoa, o pensamento dela vagueia, se ela vai mais para o racional, se ela vai mais para o emocional, se ela vai mais para o humano, se ela vai mais para o científico. Tudo isso diz muito sobre a pessoa. Mostra uma flor, dá uma flor para 10 pessoas. Cada pessoa vai falar uma coisa diferente daquela flor. E isso vai dizer características únicas sobre aquelas pessoas. Uma vai falar sobre a cor, outra vai falar sobre o cheiro, outra vai falar sobre a forma, outra vai falar sobre os espinhos, e assim por diante. E tudo isso somos o que nós somos. Toda a nossa experiência. E não é dessa encarnação, a gente sabe que não é dessa. Porque a gente mesmo entre irmãos, eu tenho uma família extremamente numerosa. Da minha mãe e do meu pai somos 8 irmãos, e o meu pai teve mais 3 filhos de outra família. Então nós somos uma família muito numerosa, né? E você percebe o quanto tem de convergência e o quanto tem de divergência. E você olha e percebe o quanto do que as pessoas trouxeram, né? De suas próprias características. Então, só olhar o presente, só olhar o que nós somos hoje, para nos dizer claramente o que nós construímos no nosso passado. Pessoas mais bélicas, pessoas que reagem de uma forma mais agressiva, pessoas que reagem de uma forma mais harmônica, né? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa mais bélica, mais enérgica. E sei do meu passado bélico, eu estava até com a Sidneide num museu lá em Budapeste, e falando para ela das espadas. Esse jeito estava até rindo agora. E eu olhava para as espadas e tinha a espada estava fina nos cantos, né, porque tinha sido usada, e eu falava, tá vendo, a espada do rei não foi nem usada, agora a espada desses guerreiros aqui, tudo afiado, tudo usado, tudo gasto. E é engraçado quando você sente que você tem uma afinidade com determinados objetos, né, o quanto você sabe que você já usou aquele objeto. E eu sei o quanto eu fui bélica em outras encarnações. E não preciso de terapia de vida passada para saber disso. O meu comportamento já me diz isso. E é um comportamento que eu tento diariamente melhorar. Por isso que eu encarnei como mulher, por isso que eu sou mãe, por isso que tenho uma série de características para poder trabalhar essa questão bélica, né? E por isso a encarnação. Experienciar, aprender e observar. E também observar os sinais. Sinais esses tipo espadas, lá em Budapeste. Olhar todos os espadas e dizer assim, não pego mais em você de jeito nenhum. Eu até medo. Enfim. E aí, eu queria, se vocês me permitirem, eu queria ler esse trechinho do Esquecimento Passado, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o item 11 lá está muito bem feito. Então eu queria ler bem rapidinho, acho que ainda dá tempo, porque está tão bem explicado que eu vou tomar essa liberdade com vocês, ok? Ó, é lá em Bem-aventurados dos aflitos, tá bom?
Está escrito assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbações nas relações sociais. Então ele fala assim, tanto de um lado, o orgulho, quanto a humilhação. Se a gente sabe que a gente era superior aos outros ou inferior aos outros, né? Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Não é uma regra, mas normalmente a gente nasce no mesmo meio. Estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no seu íntimo. Imagina, você ia querer matar de novo aquela pessoa, aquela outra pessoa ia querer se vingar e você ia ser uma vingança eterna, né? De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Nos basta a voz da consciência, que é a nossa diretriz, né? E as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é porque praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que se deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, tem que concentrar a atenção na gente, né? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, quer dizer, voltando ao espírito, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Aqui não obsta, aqui no dia seguinte, nos recordemos de que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, porque como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se sabe aproveitar. Isso no sono, às vezes, a gente percebe, quando em desdobramento, pessoas em desdobramento também percebem, e assim por diante. E aí, finalizarei, já deu meu tempo, com um trechinho do livro Renovando Atitudes, de Hamed, que eu adoro Hamed, que fala sobre as vantagens do esquecimento. É um capítulo que fala vantagens do esquecimento do passado. E ele fala assim, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Quem somos nós para julgar Deus, né, gente? O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência,
Nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem para avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente, a voz da consciência, as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento que nos concede a divina providência para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Shirley, pela explanação do Evangelho, do valioso Evangelho de Jesus. Vamos agora, então, meus amigos, passar para a prece final, para o passe, aquele passe que nós rogamos aos amigos benfeitores espirituais que nos apliquem, e o passe à distância para os nomes que chegam até nós. No final, então, com as câmeras abertas, bebemos a água fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Então, vamos tentar agora, ou vamos sentir que estamos de mãos dadas, ainda no plano virtual, mas estamos juntos, juntas, para, então, louvar o nosso Criador e, mais uma vez, agradecê-lo pelas nossas vidas, por permitir estarmos aqui aprendendo sobre as máximas do Evangelho, do Cristo, através da doutrina espírita que abraçamos, agradecendo pelas chances que nos são oferecidas através das diversas vivências que temos, ou que vamos ter, agradecendo, como disse a nossa irmã Shirley, por esse beijo divino, que é o esquecimento do passado, porque assim nos é permitido recomeçar sem sentimento de mágoa, de culpa, ou de vingança, de intolerância. Então, que nós possamos, com a ajuda do nosso governador, amigo mestre Jesus, através do ensino, do aprendizado do seu Evangelho, realizar aquilo que necessitamos, usando o nosso livre-arbítrio de forma correta, para irmos no caminho, trilhando o caminho que necessitamos para a renovação, para que nós possamos também renovar, já neste trabalho da renovação planetária, da regeneração desse planeta, que nós sabemos que precisa de tempo, porque nós precisamos de tempo para cumprir as nossas tarefas, mas de mãos unidas, corações unidos, e tendo à frente o nosso Mestre Jesus, nós vamos conseguir, com os nossos esforços, com a nossa disciplina, conhecimento
aprendizado e colocando no nosso dia a dia, na nossa prática, aquilo que nós aprendemos através do Evangelho e através da doutrina que abraçamos. Então, que nós possamos ser sempre dignos desse aprendizado e poder elevar o nome do nosso Mestre Jesus, por estarmos tentando, mesmo sendo tão imperfeitos, mas sempre tentando e trabalhando para a nossa renovação de acordo com a sua doutrina de amor, que é o Evangelho. Que assim seja. Vamos agora, então, aonde estivermos, sentados, sentadas de forma confortável, respirando de forma profunda, inspirando e soltando a respiração, como se nós estivéssemos renovando, através da respiração, o nosso interior, contando com os amigos, benfeitores espirituais, implorando para que eles possam derramar sobre nossas cabeças o bálsamo energético que nós precisamos para a nossa renovação, para o nosso trabalho diário, tentando trazer as nossas qualidades e ir modificando os nossos equívocos, sentindo a presença amiga do plano espiritual e nos deixando banhar neste mar de luz, neste mar de certeza de que nós vamos caminhando, aprendendo, praticando, nos renovando e agradecendo. Muita, muita gratidão por estarmos nesta fase, por estarmos tentando, por poder tentarmos, agradecendo pela nossa vida, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, e agradecendo também pelas vicissitudes, pelos infortúnios, que nós sabemos que nós temos aquilo que necessitamos para caminhar corretamente. Agora vamos pensar no local em que vivemos, pensar nessa cidade em que estamos situados, aqui em Berlim, na Alemanha. Vamos pensar também neste continente europeu, em todos os continentes do nosso planeta, para que reine a paz, para que possam todos encontrar soluções, caminhos pacíficos para os nossos problemas. Vibremos também para o Brasil, nossa terra, ainda estando longe, mas mandando os melhores votos de paz, de entendimento, de tolerância. Vibremos, enfim, para esse planeta, para que nós, trabalhando em nós mesmos, possamos fazer deste planeta o planeta melhor. Não só em termos de
comportamento, materiais, que também são muito importantes, com a natureza, mas também no trato geral, moral, espiritual, para com os nossos irmãos, irmãs, e que possamos sempre trilhar no bem, nos ajudando e contribuindo, cada um com aquilo que pode, mas deixando fluir através do amor, que é latente em nossos corações, porque somos centelhas divinas. O cabe a nós avivar, colocar este amor em movimento através da caridade. E assim, nós vamos finalizando o nosso evangelho de hoje, agradecendo mais uma vez por essa graça de poder estarmos aqui juntos e pedindo a paz e desejando uns aos outros muita paz para os nossos corações. Que assim seja.